Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Abifina Talks, IFAS em Debate, nosso videocast que acontece aqui na Inovateca, no Parque Tecnológico da UFRJ, como parte da programação do IFA Summit Abifina 2026. Eu sou Andrei Freitas, presidente executivo da Abifina, e é uma honra conduzir essa conversa que se propõe a olhar para o futuro da indústria farmacêutica brasileira. Nosso tema hoje é competitividade global e oportunidade até 2030. Um assunto de extrema relevância para o posicionamento do Brasil nas cadeias produtivas internacionais de insumos farmacêuticos ativos. Nossa proposta é ir além do presente e projetar o cenário para os próximos anos, analisando como as tendências globais, as mudanças regulatórias, as políticas industriais e as dinâmicas de mercado podem impactar a nossa capacidade de competir e inovar. Queremos identificar os fatores que podem impulsionar ou limitar nossa competitividade e, principalmente, as oportunidades que se abrem para o fortalecimento da produção local de IFAs no Brasil. Para nos ajudar a desvendar esse futuro, temos hoje dois convidados de peso, com visões estratégicas e complementares. Maria Ferreira Carneiro, coordenadora-geral de Base Química e Biotecnologia do Ministério da Saúde, que nos trará a perspectiva governamental sobre as políticas e diretrizes para o setor, e Jorge Arbacho, do Conselho Empresarial Brasil-China, uma das maiores referências em competitividade e comércio internacional, que nos brindará com sua análise sobre o posicionamento do Brasil no cenário global. Eu vou começar fazendo perguntas diretamente. Então, Maíra, assim, do ponto de vista do MS, quais são os principais desafios estruturais que o governo identifica hoje para a indústria farmacêutica como elementos centrais dessa busca para um novo patamar para o setor a partir de 2026? Eu posso parar para pensar? Peraí. Posso? Pode. Bom, a gente tem discutido muito lacunas estruturais, não só para o setor farmacêutico, mas para a indústria como um todo, né? Vários projetos de grande porte têm sido apoiados pelo governo federal. E no setor farmacêutico a gente ainda tem uma lacuna de informação mesmo, sabe? De entender se a estrutura é logística, é processo e como que a gente poderia construir uma coisa de forma coletiva para que a política pública fosse em direção, vá sempre em direção à melhoria não só do setor, mas dos resultados do nosso próprio país. Entendi. Assim, a gente tem discutido muito sobre essa questão, sobre como às vezes é difícil a gente conseguir informações até mesmo básicas, né? E como isso faz diferença na hora de você não só estabelecer um diálogo entre o setor produtivo e o governo, mas também para fundamentar algumas políticas públicas importantes do Ministério, né? Essa necessidade de maior informação, ela se casa com um cenário global que agora está em polvorosa, né, Jorge? Então, assim, eu queria, dessa tua visão mais estratégica, mais global, como é que a gente insere o Brasil nesse cenário geopolítico macroeconômico, nessas cadeias globais de valor que tem toda uma conformação própria, que tem agora recentemente sido objeto de muito impacto por uma série de decisões, às vezes unilaterais, às vezes multilaterais, mas que tem mudado a conformação do cenário global? Então, esse é um tema, na verdade, que está acontecendo real time. A gente está vendo as cadeias globais de valor se transformarem, elas estão deixando de ser o que elas eram, que eram cadeias fluídas, baseadas em custos, onde é mais eficiente você produzir X, Y ou Z de uma determinada cadeia. E assim se desenvolveram várias cadeias em nível global que é parte daquilo que a gente chama de globalização, né? E aí muita produção local deixou de existir no Brasil em vários lugares, Estados Unidos, por exemplo, tem discussão sobre isso lá nos Estados Unidos, mas também em outros lugares. Só que a gente está passando por uma profunda transformação dessas cadeias, né? A gente sabe o que elas não serão. Elas não serão o que elas eram, o que elas ainda são. E a gente não sabe exatamente o que elas serão, mas a gente sabe que serão algo muito distinto, né? E tem alguns elementos que a gente já sabe que vão estar presentes. Um deles é tudo que tem a ver com geopolítica. A geopolítica tomou conta do cenário econômico e corporativo. Então, assim, algo que talvez no passado você fala, não, isso aí é coisa de países de ditaduras e coisas.
Isso hoje em dia, você tem desde controle de capitais na Europa e nos Estados Unidos, controle de investimentos, até você mandar alguém entregar uma empresa ou obrigá-lo a vender porque ele é um estrangeiro, assim, coisas que a gente jamais pensaria até muito poucos anos atrás, ou meses, se você quiser. Então, assim, o mundo se tornou algo muito, muito mais guiado por interesses estratégicos e interesses geopolíticos, que é algo absolutamente subjetivo. Inclusive, você pode ser amigo hoje, amanhã de manhã você pode ser inimigo, né? Então, assim, tem também o tema da mudança climática, né, que está alterando a questão de segurança de cadeias por causa de fenômenos climáticos extremos. Então você tem que necessariamente trabalhar com uma visão muito mais ampla e muito mais estratégica de garantir fornecimento. E aí toda a ideia de resiliência como elemento crucial de cadeias de valor e não mais só eficiência. Não. Você tem que ter a questão da resiliência nas cadeias. Você tem que ter uma eficiência condicionada a quê? A resiliência. E isso leva a que você tenha que trabalhar com plano B. Então, um país não pode seguir pensando do jeito que pensava, né? Quando faz as suas compras, as suas políticas, de sempre comprar o mais barato. Você deve se guiar por isso, mas você não deve se guiar só por isso. Então você tem que desenvolver todo um conjunto de políticas públicas e privadas, coordenados, de tal forma que você, sim, busque eficiência, mas que você garanta que no caso aqui, IFAS e o setor de saúde, você tem que trazer garantias e seguranças para a sua população. Esse é ponto número 1. O ponto número 2 tem a ver com como que o Brasil quer se inserir nesse novo mundo que está se descortinando. E a gente tem uma coisa que é muito própria nossa, que é tudo que tem a ver com a biodiversidade. E a mais profunda, genuína e verdadeira política industrial para o setor de saúde que o Brasil pode fazer é explorando sua vantagem comparativa. Uma vantagem única que o Brasil tem. E aprender a fazer dinheiro em cima disso, inclusive para financiar o resto do setor de saúde. Né? E se inserir pela porta da frente nas cadeias globais de valor, de IFAs, de saúde, etc. Perfeito. Assim, pensando nessa questão de um setor nacional que a gente não tem exatamente clareza sobre o tamanho, sobre o quanto ele pode responder. A gente tem algumas percepções, conhece uma outra empresa, mas pensando como o setor de farmacoquímica no Brasil, como ele passou por uma série de impactos ao longo dos últimos anos de redução, acabou fazendo com que a gente tenha esse problema que você mencionou, Marília. A gente precisa de informações a respeito de capacidades produtivas, de know-how instalado, e você tem um censo como o que a Fiocruz fez em parceria com a Bifina e com a Biquif, mas ele te dá uma foto, né? Ele não te dá algo em tempo real como a gente está vivendo no cenário geopolítico. Então, como é que a gente pensa a segurança sanitária com essa combinação? Um cenário mundial que está muito em transformação, associado a um setor nacional que ele tem uma qualificação técnica reconhecida, que ele tem uma capacidade produtiva, mas que a gente não tem uma precisão a respeito de como ele pode responder a uma demanda emergencial ou uma demanda por ampliação num curto prazo de tempo. Como é que a gente lida com uma questão, com essa balança tão difícil de equilibrar? É uma questão bem complexa, né, Andrei? Se a gente pensa na geopolítica, a gente tem um entendimento que a gente também tem uma oportunidade aqui, né? O Brasil tem um papel de protagonista na América Latina e pode crescer em cima disso, com parcerias locais, regionais, e conectar, eu acho, que o que a gente tem aqui com o potencial dos outros países também. Se a gente pensa na capacidade de resposta das instituições que a gente tem hoje, nos últimos anos trabalhou muito, né, da perspectiva da política pública industrial no Ministério, em transferências de tecnologia. E a gente consegue ver aí ao longo da última década o quanto essas indústrias cresceram, o quanto novos produtos foram incorporados aos portfólios, e as capacidades foram ampliadas, algumas que tinham dificuldade mesmo na questão regulatória, no cumprimento das boas práticas de fabricação, e hoje tem certificação internacional. Então, tudo é um processo, e hoje a gente está numa situação, eu acho que nem tanto de lacunas, lógico que produtivas, tecnológicas,
do setor, mas estruturais, porque às vezes é uma mudança na regulamentação sanitária, é na tributação, onde seriam essas pequenas mudanças que a gente poderia trabalhar na política pública que pudessem alavancar o setor de uma forma melhor para os próximos anos, né? Quando a gente pensa 2030, fica parecendo que é longe, mas 4 anos é amanhã, né? Então, tudo que a gente vai poder avançar nos próximos anos vai estar relacionado ao que a gente tem construído agora, ou que a gente construiu há alguns anos. Então, é um pensar futuro, mas é um futuro que tá chegando. Está chegando, exatamente. É um futuro de trabalho. Assim, ele não chega se você não estiver ali no dia a dia conduzindo a coisa, né? Ele pode chegar de um jeito muito inesperado. E a gente tem apostado em algumas áreas estratégicas, né, para o desenvolvimento e para a criação de competências voltadas à inovação aqui. O Ministério da Saúde tem uma parceria com a Embrapi. A gente tem explorado basicamente todas as modalidades, credenciamento de unidades para fazer parcerias com as empresas privadas, que são processos bem mais céleres do que outros mecanismos de financiamento da inovação que a gente tem no país. A estruturação, acho que de centros de competência, isso é uma agenda bastante positiva que a gente tem feito esse ano. Recentemente, na área da biotecnologia, a plataforma voltada a RNAs, né, que é um potencial aí não só para vacina, mas para terapêuticos muito grande para os próximos anos. E o Centro de Competência em Biodiversidade, entendendo, como o Jorge falou, o potencial que a gente tem e que está na nossa mão, né? Que a gente não depende tanto do fora para dentro, mas que a gente pode aprofundar o conhecimento, a tecnologia, o processo e criar, inovar a partir do que a gente tem aqui no país. Essa mudança de proposta do Ministério é muito interessante. Você sai de um incentivo ao desenvolvimento de produtos singulares e você começa a trabalhar com a ideia de criar ou plataformas tecnológicas, o que te dá uma série de oportunidades, né? Você acaba abrindo muito mais o leque de respostas que você é capaz de propor numa determinada situação, e também desse centro de competência. Esse centro de tecnologia em biodiversidade, esse resultado é um dos resultados mais esperados atualmente. Ele deve sair agora em junho. Junho, mais ou menos junho a gente deve divulgar. Assim, ele vai gerar uma outra perna. Você já tem hoje o CNPq como um ponto importante de desenvolvimento de tecnologia. A Tatiana falou sobre isso durante um dos painéis, sobre esse trabalho que ela já tem lá da biblioteca de moléculas, mais o trabalho que agora está sendo feito pelo Ministério para esse desenvolvimento de capacidades para trabalhar em parceria com a indústria. Esse outro centro de biodiversidade, ele vai ser uma perna importante para você ter esse diálogo aí entre centros tecnológicos, setor produtivo e o governo, no sentido de buscar respostas para prioridades sanitárias que estão colocadas. Isso é bem importante. A gente está... Riscos. Vamos falar de riscos, assim. A gente está com um cenário muito volátil. Acho que o termo mais adequado atualmente é volátil, assim. Quando a gente está pensando em risco, pensando em cadeias produtivas globais, assim, esse risco ele pode abrir para uma série de variáveis. Assim. Você falou de algumas coisas no painel que a gente participou. Eu queria retomar um pouco dessa discussão aqui. A gente tem questões de natureza de fornecimento de energia, que é muito importante. Assim, você tem uma garantia de que você tem uma oferta de energia sustentável, contínua, para manter a produção, e inclusive para ampliar a produção. Você tem uma questão de diversificação de fornecedores importante, para não cair no arranjo perigoso de, dado que só tem um fornecedor, se ele deixar de existir, o que acontece com você. E você tem uma questão aí me parece que é bem importante. A gente está nesse processo, mas ele ainda está de repatriação de mão de obra. Assim, a gente teve uma exportação de cérebros muito grande, e agora parece que, em função de todo esse cenário político meio conturbado em vários países, está sendo bem sucedido em trazer de volta alguma dessas qualificações. Então, queria que você faça um pouco sobre isso, Jorge, sobre como a gente pode trabalhar esses diferentes ameaças que estão surgindo aí, para que a gente possa construir oportunidades, construir boas soluções, e não apenas ficar sujeito ao que pode ser que aconteça. Então, eu acho que
se tem uma palavra que hoje em dia caracteriza o mundo econômico, a palavra é risco, né? Os riscos nunca foram tão grandes. Isso tem uma opção de métricas que medem isso. Uma delas é o aumento da volatilidade que você mencionava agora há pouco. A previsibilidade hoje é muito menor do que era antes, e isso tem tido vários efeitos em como e no que você investe, em valor de ativos, vários ativos perdendo muito valor, várias praças financeiras e econômicas deixando de ser tão atrativas e outras passando a ser. Então, de certa forma, esse é o caso do Brasil. O Brasil está sendo beneficiado por esse mundo conturbado, porque em termos relativos a gente está melhor, em termos absolutos não necessariamente, mas e tem outros lugares que eram, em termos relativos, muito melhores do que são hoje e estão deixando de ser. Claro que eu estou falando de alguns países desenvolvidos. Então, assim, é um mundo de ponta cabeça que a gente não sabe muito bem o que a gente está vendo. A gente está vendo uma grande mudança. Bom, dito isso, quando a gente pensa para um setor crítico, como é o setor de saúde, não tem jeito, você tem que jogar uma política defensiva, ainda que isso seja mais custoso e ao menos no curto prazo, né? E os países, de uma forma geral, e aprender inclusive com a Covid, que tem que defender seus interesses e ter, na medida do possível, maior autonomia, maior independência em alguns setores, não em todos os setores, né? E no caso da saúde, você ter alguma dominação naquilo que é absolutamente estratégico e que não pode faltar de jeito nenhum. Como eu falava antes, a gente fazer uma política convencional de substituição de importações, isso não faz sentido, a gente não pode se dar ao luxo, a gente não tem dinheiro para isso. De bancar um preço mais alto de tudo, mas a gente pode fazer isso de uma forma estratégica, identificando alguns elos absolutamente cruciais e centrais. E eu volto ao meu ponto anterior. O Brasil, ele não é um passageiro nesse carro, ele pode ser um motorista, né? E eu estou falando aqui, obviamente, nos setores em que a gente tem uma vantagem comparativa e competitiva, em alguns setores talvez não realizado ainda, né, mas com potencial e a gente volta para a questão de biodiversidade e tal. E essa coisa de você poder se dar o luxo de desenvolver uma política industrial baseada em vantagem comparativa, e portanto você não está tentando reinventar a roda, você está pegando algo que é seu e está industrializando aqui. Você vai industrializar uma vantagem comparativa, você não vai inventar vantagem comparativa. Isso nos coloca assim numa posição de fazer uma política industrial estratégica super interessante, atrativa para negócios, inclusive atraindo capital estrangeiro. E uma outra coisa que é o seguinte: nesse mundo em que a visão geopolítica e estratégica se tornou a norma, um país que pode ir ao mercado oferecendo novas soluções e soluções que diversificam a solução para um determinado problema, por causa do plano B que eu falava antes, do plano B, C, D. Então, se o Brasil tem a sabedoria de desenvolver uma política industrial baseada naquilo que é próprio dele, e ao mundo para comerciar, e aqui existe um espaço muito bonito para o governo trabalhar com o setor privado, academia, sociedade civil, etc., para desenvolver isso aí de uma forma muito inteligente, estratégica. É óbvio que você não faz isso de uma hora para outra, é óbvio que tem muita coisa sendo feita, como foi discutido hoje, mas aqui, sim, a gente está falando de saúde, mas a gente está falando de business também. E business é o melhor remédio para se curar a pobreza e desigualdade, é gerar riqueza. Então, aqui a gente tem uma solução. Isso é uma questão muito importante, que às vezes a gente já esqueceu ao longo da história no Brasil, de que esse setor de saúde, ele também é um setor industrial, ele também é um setor de negócios. Então, também é um setor que gera riqueza, que gera tecnologia, que gera empregos de uma qualificação alta. Então é um setor que ele tem uma série de externalidades positivas à medida que você começa a colocar recursos ali. Eu te falei, eu sou economista e advogado, eu não sou químico, engenheiro químico, biólogo, e assim, ao longo do último ano eu visitei muitas das associadas da Bifina, então eu conheci em loco várias empresas. Quando eu entro num lugar desse, eu não vejo, diferente de quem é químico, engenheiro mecânico, que está vendo a coisa funcionando ali no seu estrito senso, eu estou pensando em cadeias produtivas. Cara,
O cara tem uma linha produtiva dessa aqui, olha a quantidade de cadeias que ele está movendo. O cara que produz as máquinas, todas aquelas peças, toda a parte de controle de ar, de água, de refrigeração, toda a questão relacionada a como você faz um armazenamento disso, temperatura ambiente, ou a frio, ou com o controle certo de entrada de ventilação, como é que você monta todo um corredor logístico em função de uma certa necessidade de entregar os produtos num certo tempo, numa certa condição, em certo lugar. Então, esses desdobramentos que a gente tem, às vezes a gente em vários momentos esqueceu disso, desse potencial que essa cadeia de saúde ela tem como indutor de riqueza, indutor de novas cadeias. E eu não sei quem foi que fez essa analogia ali ao longo dos painéis, mas foi feita uma comparação dessa cadeia de saúde com a cadeia automotiva. E pensando desse jeito, a farmacêutica é algo como se fossem as autopeças, entendeu? Então, assim, ainda que você no Brasil você não tem uma só empresa nacional automotiva, o fato de você ter uma certa política recorrente para o setor permitiu que você construísse uma série de segmentos acessórios à cadeia automotiva que produziu saber, tecnologia, riqueza para empresas nacionais. Você construiu empresas nacionais, multinacionais, baseadas em tecnologias desenvolvidas para o setor automotivo. Assim, plataformas de ônibus, plataformas de caminhão, freio, direção, motor flexível de combustível. Então, eu acho que, quando eu penso sobre isso, eu acho que é nessa linha que a gente podia pensar o segmento farmacêutico, entendeu? E é isso que eu queria trabalhar com vocês, assim, com o Ministério da Saúde. Que conjunto de incentivos a gente consegue construir juntos para que, a partir de um parque farmacêutico grande que a gente tem instalado no Brasil, tanto de empresas nacionais quanto de empresas multinacionais que produzem localmente, de criar os incentivos corretos para que você tenha uma retomada desse parque farmacêutico. Eu estava conversando com você, a gente já teve um parque farmacêutico que produzia 40% da necessidade nacional. Tudo bem, era outra época, eram outras necessidades, era outro tipo de tecnologia que tinha envolvida, obviamente. Mas a gente vai chegar a um patamar desse rapidamente? Não vai, mas a gente precisa caminhar nesse sentido, e acho que é nesse sentido que quando eu penso em desafios e oportunidades para 2030, é isso, assim, cara, como é que a gente faz esse primeiro recorte? Como é que a gente dá essa primeira sinalização para o setor farmacêutico de, olha, vamos tentar trabalhar por aqui. Assim, é isso que eu queria ouvir de você agora. Meio que para a gente já ir fechando, porque a gente já está indo pro final aqui. A gente tem, lógico, que a saúde como um vetor estruturante, eu acho que está muito imbuído do conceito do complexo econômico industrial da saúde que você falou, né? Que a gente movimenta não só a saúde, mas a economia, o Estado como um todo. O Ministério da Saúde tem um papel preponderante e direcionador estratégico para algumas questões importantes para segurança sanitária, para assegurar o acesso da população, né? Enfim, a gente tem um sistema universal, gratuito, mas um orçamento que é finito. Então, esse é um equilíbrio que a gente busca também nas ações que a gente tem estruturado. Lógico, quando a gente pensa em projetos de transferência de tecnologia, o que a gente quer é garantir para aquelas tecnologias críticas a autonomia produtiva, em alguma medida reduzir o custo ao longo do tempo e trazer, além do produto para o paciente que precisa, a qualificação da mão de obra, o crescimento da empresa nacional. Então, trabalhar de uma forma harmônica o público e o privado. A gente tem discutido e avançado bastante em questões relacionadas à regulação, que foi bastante pontuado pelo setor farmacêutico aqui. Então, talvez ações que não são mudanças radicais, mas inovações incrementais, como a gente discute, podem repercutir de forma muito positiva para o setor nos próximos anos e tornar as empresas não só competitivas aqui, mas no cenário global. Uma outra forma de incentivo que, né, Jorge comentou, de a gente ter essa parceria e saber reconhecer que o que a gente tem aqui é diferente do que a gente traz de fora, a margem de preferência.
né, a gente pagar um pouco mais, o Estado está disposto a pagar um pouco mais para um produto que é fabricado no país. E se ele for fabricado no país com o IFA nacional, a gente está disposto a pagar um pouco mais ainda. Então, essa é uma medida de incentivo que tem gerado alguma movimentação. Conversando com os associados aqui da Bifina, a gente percebeu isso, das farmacêuticas voltarem a procurar fazer parcerias estratégicas, entendendo que o mercado público é um mercado relevante e que pode ser uma relação em que todo mundo vai sair ganhando, né? Então, esse é um ponto muito importante. E uma outra estratégia que a gente tem discutido bastante está relacionada à inovação, né? A gente tem capital intelectual e estrutura no país que a gente pode inovar. E aí a gente reconhece como possibilidade de inovação além da Embrapic, nos seus diversos modelos, o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, como forma do Estado fomentar mesmo um produto que seja estratégico para a saúde pública, ter toda a prioridade regulatória, ter toda a prioridade na avaliação de incorporação tecnológica para que ele chegue ao SUS, e também, mais recentemente, a estruturação de um programa de inovação radical, em que a gente está disposto a pagar pelo risco para ter uma mudança disruptiva, para ter uma melhoria né, que vá ter um impacto em saúde. Então, tem muita coisa em andamento e a gente espera nos próximos anos ter resultados em todas essas frentes. Esse caminho da inovação também é uma aposta que é muito interessante, porque ela pode trazer uma nova vantagem comparativa de onde a gente não tinha muito como superar um gap em função de uma certa trilha tecnológica. Às vezes, por conta de uma inovação, seja ela incremental, seja radical, a gente consegue substituir uma trilha tecnológica que existia por uma outra que pode trazer muitas novidades. Eu sempre falo sobre isso, eu sempre vi na minha mente todo esse mercado novo de canetas emagrecedoras. Ele está todo baseado em uma trilha que tem como fundamento uma trilha biológica, desenvolvimento de um produto, um IFA biológico. E uma das associadas da Bifina que saiu na frente dessa discussão, ela apostou há 12, 13 anos atrás numa trilha sintética. Ela era uma grande produtora de genéricos, falou, cara, biológico não é minha praia, mas sintético é. Então, se eu conseguir desenvolver algo similar a isso, mas não com base biológica, com base sintética, e criou uma plataforma nisso. Então, hoje a principal concorrente com fornecimento de genéricos nessa linha de canetas emagrecedoras é a MS, e ela está aí com uma plataforma de produção disso com base sintética. Isso é muito interessante, assim, como você usa um saber que você já tinha de outra expertise sua e direciona para, cara, eu vou tentar uma resposta diferente para esse mesmo tipo de solução que vocês estão oferecendo. E às vezes dá certo. Não vai dar sempre certo. Esse é uma cadeia muito complicada, porque de cada 10, 11, 15 que você bota para rodar como pesquisa, chegam uma, duas efetivamente como soluções. Mas por vezes você acha um caminho como esse. Então a inovação também ela pode ser um elemento disruptivo que pode ser bem interessante nesse caminho. Uma ou duas soluções que você priorizaria aí para enfrentar esse cenário global conturbado? Eu acho definitivamente a gente tem que trazer uma visão estratégica para dentro das políticas públicas, e não tem jeito, ponto final. Isso vale para esse setor, isso vale para vários outros setores, é porque não tem opção. É isso e ponto final. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Sem dogmatismo, muito pragmatismo. Então, assim, joga fora dogmatismo e vamos falar de pragmatismo. O pragmatismo diz isso. E um segundo comentário é o seguinte: eu acho que é muito bom, muito nobre, muito necessário a gente pensar em atender, no final das contas, ao paciente que está lá, que precisa, tal, não sei o que. A gente constrói toda uma política. Mas, e aí você constrói as políticas públicas, orçamentárias, enfim, etc, etc. Mas algo que talvez valesse a pena levar em conta como parte desse projeto de fortalecimento do setor de saúde no Brasil é você olhar tudo isso pelo ângulo, pela lente do business. Então, assim, de você transformar o tema de saúde e seus riscos em uma grande oportunidade. Só que a oportunidade, quando você pensa no Brasil, o Brasil não é só mais um pensando nesse tema.
O Brasil, além de ser um grande mercado, etc., tudo que a Maíra falava, tudo que a gente ouviu hoje de manhã, a infraestrutura que o Brasil já desenvolveu, todo o conhecimento, etc., a gente ainda tem um elemento muito, muito especial, que é tudo que tem a ver com a capacidade teórica de desenvolvimento de novas soluções a partir da biodiversidade. Então, assim, isso aqui é business na veia. E eu acho que um tema fundamental é como transformar, é como fazer crescer uma indústria de saúde que vai ajudar a financiar a própria saúde. É isso. Entendeu? Então, assim, essa visão estratégica, você tem que dizer uma política pública e falar, vamos levar isso aqui adiante e você me ajuda a financiar aqui a saúde pública, etc. É isso. E aí você cria um novo driver. E você vai pendurando política pública nisso aí, e privada. Boa parte do que você tem hoje de capacidade instalada, de musculatura da indústria farmacêutica nacional vem de todo um aprendizado e de todo um desenvolvimento desse mercado de genéricos no Brasil. Sim, se hoje você tem empresas nacionais efetivamente trabalhando com inovação radical, com inovação disruptiva em vários segmentos nessa cadeia de saúde, é porque você tem uma parte dali pagando a conta, assim, ajudando a pagar a conta, e assim, ajudando a pagar a conta para a realização de novos negócios privados e ajudando a pagar a conta também no mercado de saúde público. Assim. A gente não teria a capacidade de ofertar acesso à quantidade de pessoas que a gente faz por meio do SUS sem um mercado de genéricos forte no Brasil. A gente não conseguiria fazer isso aos custos que você tem hoje de medicamento de referência com a quantidade de pessoas que você atende no SUS. Então, assim, você ter construído todo um mercado de genéricos no Brasil deu esse tipo de orientação que eu acho que pode ser... Eu normalmente uso esse exemplo do mercado de genéricos porque é uma construção que nós fizemos. Não é uma analogia de outro país. Nós construímos esse segmento. Nós, a partir de uma competência bem questionável há 30 anos atrás, a gente saiu para um modelo que entrega produtos de qualidade na casa dos milhões de caixinhas por ano. São centenas de milhões de caixinhas dos mais diferentes tipos de medicamento a um custo que permite que o SUS seja sustentável. Então, assim, esse tipo de modelo é que eu concordo. A gente consegue achar uma porta de entrada para fazer isso com a biodiversidade brasileira, a gente supera muitas questões logísticas, inclusive dessa de acesso a materiais de partida, de insumos essenciais da coisa. Queria agradecer a presença de vocês nesse videocast. A gente está encerrando aqui mais um Abfina Talks. Não teria sido possível sem a participação de vocês, sem a disponibilidade de várias pessoas que vieram aqui conversar conosco, que estiveram aqui ao longo de todos esses 2 dias de painel e aqui também. Foi tranquilo, foi ótimo. Agradeço de verdade. Prazer estar com vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Andrei. Foi um prazer.